o tema dessa reunião é Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque, bom, eu acho que não precisa nem de tanta explicação esse tema. Essa é uma frase que eu creio que muitos de nós já falamos no passado ou falamos atualmente, né? Pode ser com relação à pandemia, que ninguém aguenta mais a pandemia, né? Pode ser com relação a questões no trabalho, questões da faculdade, pode ser questões interiores, né? Emocionais, psicológicas, espirituais, ou dificuldades externas também. Enfim, tem muitas coisas que a gente vai sobrevivendo, vai passando, mas chega uma hora que a gente não aguenta mais e parece que vai estourar, né? Então, nós, durante essa semana, divulgamos esse tema e divulgamos um link também com um questionário para coletar perguntas dentro desse assunto, né? E tiveram alguns jovens que mandaram perguntas dentro dessa linha, e aí hoje nós temos a presença aí do irmão Miguel. Muito obrigado, viu, meu irmão Miguel, por estar aí conosco. Né? Ele vai poder compartilhar com a gente, responder essas perguntas, procurar nos ajudar nesse tema, né? Mas aí nós vamos lendo, então nós vamos conversando hoje, tá? Vários irmãos aí vão lendo as perguntas que foram coletadas e o irmão Miguel vai procurando responder, procurar nos ajudar nesse sentido, tá bom? Bom, a primeira pergunta, irmão Miguel, é como equilibrar nossa vida espiritual com nossa vida humana? Até que ponto eu posso correr atrás dos meus sonhos sem abandonar as coisas do Senhor? Que a gente sabe, né? Tem nossos sonhos, tem as coisas do Senhor. Onde achar o equilíbrio entre essas duas coisas, né? Bom, primeiramente, boa noite a todos vocês, amados jovens. Muitos de vocês faz tempo que eu não vejo, por isso é uma alegria vê-los, tá? E meu desejo é que o Senhor os abençoe muito. Quanto a essa pergunta, como equilibrar nossa vida espiritual com a nossa vida humana, até que ponto eu posso correr atrás dos meus sonhos sem abandonar as coisas do Senhor? Eu quero ajudá-los de uma maneira que vocês possam ver as coisas de uma maneira mais adequada. Então, eu vou ter que fazer algumas perguntas ligadas a essa pergunta que foi feita. Primeiramente, os seus sonhos são para quê? Qual é a razão dos seus sonhos? Isso é uma pergunta que nós temos que responder. Porque não é uma questão simplesmente, eu tenho um sonho. Seu sonho é para quê? Porque existem sonhos que valem a pena e existem sonhos que não valem a pena. Existem sonhos que têm meta e existem sonhos que são pura vaidade. Então, primeira pergunta é, os seus sonhos são para quê? Segunda pergunta, os seus sonhos farão bem a você? Por quê? Porque eu já conversei com muitos jovens com sonhos que, na verdade, não farão bem a ele. São sonhos que são mentiras. São sonhos que levam as pessoas a desperdiçarem toda uma vida. É por isso que a gente vê muita gente, no final de suas vidas, falarem: se eu tivesse chance de começar de novo, eu começaria tudo diferente. A terceira pergunta ligada aos sonhos é: os seus sonhos o afastarão de Deus ou não? Nós precisamos ter uma visão clara de que nessa terra nós somos peregrinos. Aqui não é nossa morada definitiva. E a nossa esperança não está nas coisas que um dia vão passar. Nossa esperança não deve estar depositada nas coisas que nós não poderemos levar quando nós partirmos daqui. Então, seus sonhos o afastarão de Deus? E mais uma pergunta.
O que os seus sonhos têm em comum com o sonho de Deus? Tem algo que Deus almeja, é o sonho dele. Tem coisas que nós almejamos, são os nossos sonhos. Mas esses sonhos se cruzam, convergem ou não? Isso é algo que nós temos que dar muita atenção. Por quê? Porque se o seu sonho não é algo que Deus quer para você, você acha que no final fará bem a você? Agora, o sonho que Deus tem para você, esse sim vai fazer bem para você. É algo que você poderá ganhar, algo da eternidade. Por isso que, quando fala de equilibrar vida espiritual com a vida humana, nós precisamos ver, a vida espiritual e a vida humana devem convergir. Elas não divergem. Elas devem ter o ponto em comum, devem convergir para uma só coisa, que é o plano de Deus. Por quê? Porque quando você persegue o seu sonho, que não é o sonho de Deus, você fará as coisas por meio da sua própria força, por meio da sua própria capacidade, mas quando o que você busca converge com o que Deus quer para você, Deus dará a você. Aí o seu sonho se torna realidade, porque Deus irá tornar seu sonho realidade. Eu vou dizer uma coisa, os sonhos que não têm Deus são sonhos que um dia você acorda e daí você vai ver que era tudo vaidade. Mas os sonhos que vêm de Deus um dia se tornarão realidade. Deus tem um plano para as nossas vidas. E aí eu gosto muito de Deuteronômio 8. Deuteronômio 8 mostra o povo de Israel, Deus recordando o povo de Israel do caminho deles, a jornada deles. 8:2 diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Preste atenção, aqui diz que nesses 40 anos o Senhor os guiou. Aí nos mostra o quê? Que é algo que está debaixo do governo de Deus. É algo que Deus tinha planejado. Te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, Deus nos conduz na nossa jornada sempre para o nosso bem. E Ele permite que nós passemos por diversas situações para ver o que está realmente em nosso coração, para ver se nós confiamos nele ou não. E aí, Deuteronômio 8, a partir do versículo 12, diz, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira,
que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Não diga, pois, no seu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, é importante nós vermos uma coisa: quando nós nos entregamos ao Senhor, quando os nossos sonhos são iguais aos sonhos de Deus, não os sonhos do mundo. Existem coisas que as pessoas do mundo almejam. Por quê? Porque eles não conhecem algo melhor. A esperança dele está em coisas materiais, está em fama e poder sob o ponto de vista humano. São coisas que, na morte, tudo vai desaparecer. São coisas que não valem a pena. Então, a volta do Senhor está próxima. Nós fazemos algo para a eternidade. E aí, sobre a questão dos sonhos, Salmo 127, versículos 1 e 2, nos mostra o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Está vendo? Se o Senhor não der para você, você não vai ganhar nada. Mas daí Satanás virá e Satanás vai dar para você. Mas você sabe, o que Satanás te dá tem um preço. É a sua perdição. Porque essas são as duas fontes do universo. Ou é Deus ou é Satanás. Melhor coisa é nós consagrarmos nossa vida ao Senhor, e porque em todas as áreas da vida humana nós dependemos da bênção de Deus. Se você vai ter um bom cônjuge no futuro, será presente de Deus. Se você não depender de Deus, fizer sua própria escolha, corre o grande perigo de trazer sofrimento para a sua vida. Tá certo? Então, como equilibrar nossa vida espiritual com nossa vida humana? Quando a vida espiritual e a vida humana convergem, tem Deus como centro. E a questão de correr atrás dos meus sonhos sem abandonar as coisas do Senhor, isso só é possível quando os nossos sonhos e os sonhos de Deus são os mesmos. Aí vale a pena viver uma vida assim. É uma vida contada para a eternidade. Amém, Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Irmão Miguel, a segunda pergunta está relacionada a como lidar com a frustração no ambiente de trabalho, né? Nós sabemos que tem muitos jovens que talvez estão trabalhando numa área diferente daquela que se formaram, ou estão trabalhando na sua área, mas o trabalho não era tudo aquilo que imaginaram, né? Gostariam de algo diferente. Os conflitos, né, que o ambiente de trabalho traz também, questões de relacionamento, enfim. Então, a pergunta está relacionada a isso, né? Como lidar com as frustrações com relação ao trabalho?
Na questão da frustração, tem diferentes tipos de frustração. Primeiro, a frustração por incapacidade. Eu gostaria de poder fazer isso, 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 mas eu não tenho capacidade para isso. A frustração também por não gostar do que eu estou fazendo. Eu vou dizer uma coisa. A vida humana, aí entra, isso é um fato real. As coisas não são como nós sonhamos. Nós devemos aprender uma coisa: a fazermos, primeiramente porque existe a necessidade. Segundo, eu tenho que aprender também a fazer o que eu não gosto. Eu não estou falando de coisa ruim. Por exemplo, eu preciso de um emprego, isso é uma necessidade. Ok, surgiu agora uma vaga numa área. Essa área eu não gosto, mas é o único emprego disponível. Então, claro, você tem a necessidade, precisa se manter. Você se candidata e você se apresenta e faz. Eu digo, mas eu não gosto disso. Olha, na nossa vida, isso aqui é a experiência da vida humana. Você vai fazer muita coisa que você não gosta. Mas precisa. Eu não estou falando de coisa ruim, tá? Não estou falando de coisa ruim. Estou falando de trabalho, essas coisas assim. Mas a grande lição que nós aprendemos é: esse foi o trabalho que Deus deu para mim. Então, eu vou fazer esse trabalho bem feito. Eu vou aprender, eu vou me equipar. Por quê? Porque por meio desse trabalho, Deus está aperfeiçoando o meu ser. E isso é muito importante. Sabe, na nossa vida, nós aprendemos a fazer coisas que nós não gostamos, mas temos necessidade e temos que aprender a fazer essas coisas de uma maneira bem feita. Por quê? Porque se nós fizermos de uma maneira bem feita, aí se abrem as oportunidades para Deus nos levar a algo melhor. Porque, na verdade, o Senhor está nos aperfeiçoando. O que nós temos que aprender é não reclamar e não murmurar, mas dar graças a Deus. Eu vou contar a história de um irmão. Ele estava trabalhando, né? Ele era formado. E no lugar onde ele estava trabalhando, foi um dia, pediram para ele: você ajuda, dá uma varrida nesse lugar? Varre. Daí ele disse assim: eu sou engenheiro, eu não fui contratado para varrer. Ok. Daí um dia ele saiu desse trabalho. Daí não conseguiu mais achar emprego. Nesse momento que ele não estava achando mais emprego, ele aceitava até varrer chão. Daí, quando ele aprendeu a lição, Deus deu um ótimo trabalho para ele. Frustração. Frustração devido a quê? A questão é o que nós podemos aprender no meio da adversidade. Você diz: aqui esse lugar é ruim, eu não quero. E eu vou dizer uma coisa para você. Você não sabe como. Se você entrega nas mãos de Deus, você pode falar para Deus: Senhor, eu gostaria muito de fazer
isso aqui, eu não estou alegre com isso, eu gostaria muito que você me desse um novo emprego. Você pode orar ao Senhor, mas deve esperar no Senhor. E aí, o que vai acontecer? Daí vai acontecer que, de repente, um dia, uma pessoa vai visitar esse lugar onde você está trabalhando, ele olha para você e gosta de você. E aí convida você e te dá um emprego muito melhor, que era o que você desejava. Aí você vai descobrir o seguinte, quando nós entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor é que vai preparar as coisas. Se você não estivesse nesse emprego, essa pessoa não encontraria você. Eu já vi muitos casos de irmãos que realmente cresceram e subiram na vida porque aprenderam essa lição. A questão é, enquanto Deus não der um trabalho melhor, eu vou fazer esse trabalho bem feito, porque se eu viver reclamando, murmurando, estou trazendo sofrimento para mim mesmo. Mas se estou ali louvando o Senhor, Senhor, eu quero fazer bem feito esse trabalho para a sua glória, porque esse é o trabalho que você me deu para me manter, você vai aprender as lições que Deus quer que você aprenda. E quando você aprende, aí Deus te dá algo melhor. E o que você aprendeu torna você uma outra pessoa. Compreenderam? Isso é muito importante. Olha, na vida, nós vamos fazer muitas coisas que nós não gostamos, não é nossa preferência. Eu já vi irmão que dizia assim, sem emprego, e dizia assim, não, eu não gosto desse emprego. E eram empregos que Deus havia dado a ele e ele não aceitou. E a vida inteira foi um fracassado. Por quê? Porque não aceitou os caminhos de Deus. Nós precisamos aprender, quando iniciamos a nossa vida, a sermos humildes. Começar por baixo. É o Senhor irá nos exaltar. O nosso testemunho vai fazer com que os nossos chefes nos vejam com bons olhos e nos promovam. Entendeu? Olha, por exemplo, eu dei um testemunho sobre, lá na China, meu pai estava falando para nós, né, que estavam fazendo seleção para um posto muito bom numa empresa. Então, eles conversavam, depois a pessoa que ia contratar levava a pessoa para o fundo do prédio, das instalações, e aí passavam por um lugar onde tinha uma vassoura no chão. Aqueles que estavam passando viam a vassoura no chão e pegavam a vassoura, levantavam e deixavam encostado na parede, esses eram aprovados para a próxima etapa. Aqueles que caminhavam e passavam por cima da vassoura eram simplesmente descartados. Eles não eram contratados para catar vassoura, mas isso mostra o quê? A maneira, se uma pessoa tem observação ou não, se uma pessoa tem ou não responsabilidade. Eu compartilhei isso com uma irmã aqui de Uberaba. E aí teve uma seleção de trabalho no banco. Tá? Estava todo mundo fazendo aqueles testes, tudo. Depois todos foram convidados lá na Copa para tomar o cafezinho. E essa irmã tinha ouvido eu falar isso. Logo depois que terminou de tomar o cafezinho, todo mundo foi embora, ela lavou as xícaras e pôs os pratos tudo no lugar. Ela foi a selecionada. Está vendo?
porque ela gosta de fazer? Não. Isso faz parte do nosso aperfeiçoamento. Frustrado por quê? Aí nós temos que entrar. Porque eu sonhava outra coisa. Então, ore ao Senhor, mas faça bem o seu trabalho. Agora, se é um ambiente ruim de trabalho, isso é uma outra questão. Mas se é uma questão de frustração porque eu não gosto muito disso, eu não gosto muito daquilo, eu não gosto dessa pessoa. Mas nós vamos trabalhar sempre com muita gente que nós não gostamos. Compreenderam? Aprenda a orar, entregar para o Senhor, fazer com alegria, até o momento que Deus irá colocá-lo no outro lugar. Amém. A gente vai para a terceira pergunta. Sinto que minha mente e meus medos me dominam, ao ponto de não conseguir mais definir se são respostas do Senhor ou os meus medos e pensamentos, apesar de orar e ler a palavra todos os dias. Eu vou responder com Filipenses 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa ansiedade é uma coisa ligada ao medo, entende? A incerteza do futuro. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, olha só, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então aqui diz, não fica ansioso, ore. O que significa orar? É entregar para o Senhor. E aí, o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui tem algo que a Bíblia diz, é a paz de Deus. E é a paz de Deus que excede todo entendimento. Por quê? Porque é uma paz que nós não podemos compreender. Porque pela situação que estamos passando, era para nós não termos paz. Mas nós conseguimos ter paz. Por quê? Porque recebemos a paz de Deus. E aqui diz, paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coração e mente. Coração é o que você sente. A mente é o que você pensa. Então está aqui exatamente a minha mente e os meus medos. Tá certo? Porque são essas duas coisas que nos atormentam, o que nós sentimos e o que nós pensamos. Mas aqui a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Aí tem algo que é muito importante, que é o seguinte: a ansiedade vem. Daí vem pensamentos e vem medo, vem pânico muitas vezes. E aí nesse momento que nós temos que recorrer a essa porção da palavra e entregar de verdade. Não é fazer uma oração qualquer. Senhor, eu entrego tudo a ti. Eu ainda estou ainda estou com medo. Então continua orando. Continua orando até não ter mais medo. Continua orando até não mais ficar ansioso. Entregue ao Senhor. Nós não conseguimos ter paz porque nós não entregamos. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que você tenha uma necessidade, né?
Digamos assim, um exemplo, você precisa muito de um emprego. Daí um irmão, que é um empresário, chega para você e diz assim, pode vir amanhã lá no escritório, eu vou te dar um emprego. Antes de encontrar esse irmão, você estava ansioso, não é? Medo, futuro incerto. Mas depois de você encontrar esse irmão, o irmão falar para você, pode me procurar amanhã na empresa que eu vou te dar um emprego. Eu quero fazer a seguinte pergunta, a sua ansiedade e seu medo ainda persistem ou desaparecem porque o irmão te prometeu? Eu creio que você todos iriam sair pulando de alegria, né? Uau, consegui um emprego, amanhã começo. Bom demais. Daí o seu medo, sua ansiedade já vão embora. Irão embora. Por quê? Porque o irmão falou, eu vou te dar um emprego amanhã. Você ainda não tomou posse, não começou a trabalhar, mas por causa da palavra do irmão, você já sente paz, alívio. Sabe? São esses momentos que nós precisamos ter experiências vivas e reais do Senhor. Olha, eu administrei empresas e organizações por muitos e muitos anos. Eu fui presidente de muitas organizações e tinha muitos problemas. Você acha que não tinha ansiedade, não tinha medo? Essas coisas chegam. Mas daí são exatamente nesses momentos que nós aprendemos a tomar a palavra do Senhor, a crer e a experimentar a verdade contida na palavra. Se ainda tem medo, apesar de orar e ler, é porque ainda não entregou. Porque se você entregar, você tem paz. A paz que excede todo entendimento. Amém. Amém, irmão Miguel, está sendo muito bom. A próxima pergunta é uma pergunta com relação à vida da igreja e à nossa vida também. A pergunta é o seguinte: como me manter servindo e participando ativamente na vida da igreja sem o desânimo e o cansaço? Sem lidando com o desânimo e o cansaço. Bom, eu vou primeiro dar um testemunho. Como eu disse, eu fui presidente de muitas empresas e organizações. E o trabalho era sempre bastante exaustivo, porque tinha que tomar muitas decisões ao longo do dia. E muitas vezes, né, quando terminava o trabalho, lá pelas 6h, 6h30, eu chegava exausto em casa. Mas, quando falava para mim, quando lembrava, puxa, 8h vai ter reunião, eu ficava louco de alegria e ganhava forças. Ia para a reunião, quando voltava da reunião já não tinha mais cansaço nenhum. A questão é o seguinte: quando estou servindo, eu sirvo com a minha força ou com a força do Senhor? Se eu sirvo com a minha força, no final eu acabo cansado e muitas vezes desanimado. Mas, quando eu sirvo com meu espírito, com a força do Senhor, eu tenho vida, eu tenho gozo interior. E essa alegria interior não tem preço. Não tem preço.
Por quê? Porque eu estou ligado à fonte, estou ligado ao Senhor. Eu recebo vida. Eu recebo força. Por quê? Porque eu faço junto com o Senhor. É uma honra ser convidado ou chamado pelo Senhor para servi-lo. E eu sei que esse meu serviço está contribuindo para algo eterno. É por uma edificação. Então, eu estou fazendo um investimento para a eternidade. Quer dizer, quando eu sirvo, eu ganho a recompensa. Por exemplo, cuidar de pessoas não é fácil. Mas depois de um período de labor, quando você vê essa pessoa reagindo diante do Senhor, alegria inunda você. Não é? Alegria inunda. Por quê? Porque nós fazemos por amor. E é isso que nos mantém. É a alegria de ser um com o Senhor, o desfrute de sermos um com o Senhor. Quando você sai e prega evangelho para alguém, essa pessoa é salva, a alegria que a gente tem é algo indizível. Quando estamos ajudando os irmãos, não é? Quando estamos orando pelos irmãos. Aí, olha, a questão é o seguinte: nós temos um prazer e uma alegria, e isso é o que nos motiva. Por isso, daí não se fala em desânimo ou cansaço, porque nós estamos ligados ao Senhor, que é a fonte da força, é a fonte do amor. Eu vou dar um exemplo. Nasce um bebê, a mãe tem que cuidar do bebê, né? Tem que limpar o bebê quando faz a sujeira, troca as fraldas. Esse trabalho cansa ou não cansa? Claro que cansa. E a mãe fica resmungando, coisa chata, bebê chato. Vontade de jogar esse bebê fora. Você já viu isso? A mãe pega aquele bebê e tal, e aí cuida. Tá chorando, vai e cuida do bebê. O que será que tá? Tá vendo? Ela sofre, não sofre? As mães, os pais de bebê sofrem. Se não acreditar, pergunta para o Davi Mariano, ele tem que cuidar de 2. Mas é sofrimento, mas a alegria, o gozo, ultrapassa em muito o sofrimento e o cansaço. Essa é a realidade do serviço a Deus. A questão toda é que nós precisamos ver como Deus vê. Então, eu estou investindo para algo eterno, eu tenho um gozo interior, porque estou cooperando com o Senhor. Quando vejo, olha só, nosso desejo é que os irmãos cresçam, funcionem, não é? Quando nós vemos um irmão que nunca fala, daí começa a compartilhar, olha, eu vibro com isso aí. Começou a falar, glória a Deus, puxa, que coisa tremenda. Está vendo? Quer dizer, todo o nosso serviço traz, né, uma realidade. Porque nós fazemos junto com o Senhor e temos a alegria do Senhor. Nós temos um gozo com isso. Por isso, nós devemos aprender a fazer no Espírito. Olha, quantos irmãos e irmãs já testemunharam?
Quando nós tínhamos reuniões presenciais. Hoje, sabe, irmãos, eu não queria vir, mas acabei vindo e graças a Deus que eu estou aqui, porque eu ganhei tanto na reunião. É ou não é? Quantos testemunhos assim nós já ouvimos? Então, a questão é nós não sermos governados pela nossa vida da alma, mas pelo Espírito. Claro, a vida da alma sempre nos fala, não, não vai, você está cansado, mas o nosso Espírito diz, vai, porque vai ser bom para você. Amém. Irmão Miguel, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai adquirindo responsabilidades, mais coisas para fazer, mais coisas vão surgindo, daí os dias começam a ficar cansativos, corridos demais, e ainda mais, né, com os finais dos tempos, a gente vê que a pressão é dobrada, triplicada. Então, essa pergunta é muito nesse sentido, como aguentar esses dias finais? É aí que nós vemos a importância da palavra de Deus. É da palavra de Deus que nós ganhamos a força. Certo? É do Espírito que nós ganhamos a força para vencermos esses tempos finais. Claro, exteriormente, por causa da quantidade de trabalho físico, essas coisas, né? Nós nos sentimos cansados. Sem dúvida. Mas, interiormente, nosso homem interior se renova. O homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova de dia em dia. Por isso que é tão importante nós ganharmos força na palavra de Deus. E é muito importante nós ouvirmos, né, as mensagens que estão sendo dadas. Porque Deus está suprindo a sua igreja. E Deus fala. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque através desse ouvir que nós ganhamos forças e nós somos renovados. Porque Deus conhece a nossa situação, não conhece? Conhece. E Ele nos responde por meio da Bíblia, nos responde por meio da oração, nos responde por meio das mensagens liberadas. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu não sei de que maneira Deus vai me responder. Mas toda vez que eu oro, eu entrego para o Senhor, eu tenho que ser muito vigilante. Eu tenho que estar vigilante para ver como o Senhor vai me responder. Correto? Eu tenho que, então, perceber, Deus vai me responder. Mas como Ele vai me responder? Será que é por meio de uma comunhão com o irmão? Será que vai ser na oração? Ou vai ser na leitura da Bíblia? Ou por meio de uma mensagem? Então, o que eu não posso perder são as oportunidades, são as várias maneiras que Deus vai me responder. Por exemplo, se você se candidatou a um emprego e a pessoa diz para você, eu vou te responder ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por meio de uma correspondência, ou por meio de alguém que vai visitar você na sua casa. Mas você tem que estar em casa. Se ele não encontrar você, o emprego vai para o outro. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Se ele diz assim, dentro de 3 dias eu te respondo. Nesses 3 dias você vai sair de casa? Não vai. Se eu sair e a pessoa chegar,
Você vai deixar seus WhatsApp, seu celular desligado ou vai estar olhando toda hora o WhatsApp? Você vai ou não consultar a sua caixa de correspondência do e-mail? Vai ou não vai ver se toda hora se chegou alguma correspondência? Vai, porque você está esperando uma resposta. Você sabe qual é o grande problema que ocorre hoje? É que Deus está respondendo. E a pessoa desconhece a resposta. Por quê? Porque não ora, porque não lê a Bíblia, porque não ouve as mensagens, porque não tem comunhão com irmãos. Perdeu a resposta. Depois diz assim, Deus não me respondeu. Mentira. Deus respondeu. É que você não percebeu, não foi atrás da resposta de Deus. Isso acontece demais. Acontece demais. Eu digo isso por quê? Porque nós, irmãos que estamos à frente, nós oramos muito ao Senhor, nós sempre falamos, Senhor, você conhece a necessidade de cada irmão, cada irmã. Você sabe o que eles estão pedindo para você. Nós não sabemos. Mas nosso desejo é que, através da nossa comunhão, da nossa palavra, os irmãos encontrem a resposta para as suas orações. E Deus nos dá sentimento. E aí nós liberamos a palavra. Nós temos certeza. Essa palavra será resposta para muitos irmãos e irmãs. Mas irmãos e irmãs não ouvem a mensagem. Perdeu a resposta. Você entende? Não lê a Bíblia. Perdeu a resposta. Não ora. Perdeu a resposta. E aí, como vai aguentar esses tempos finais? Deus supre força por meio dessas maneiras, mas porque não busca, não ganha força. Certo? Então, nós precisamos ter esse coração. A palavra de Deus diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, né? Batei e abrir-se-vos-á. Nós vamos atrás, de acordo com as nossas necessidades. E Deus supre. Mas eu não estou recebendo. Não é que Deus não respondeu. Deus enviou, deu, mas você que não foi buscar. Amém. Nossa, Senhor, que possamos ouvir as respostas de Deus, né? A próxima pergunta, irmão Miguel, é nesse sentido de eu não aguento mais, né? É errado chegar a um nível de esgotamento, de pedir para o Senhor me recolher, de realmente não querer mais viver? Esse sentimento é um sentimento negativo. Por quê? Porque isso é uma fuga. O caminho de Deus para nós nunca foi fuga. Foi sempre vitória, vencer, não é fugir. Por isso que naquela situação de degradação das igrejas, nas cartas da igreja Apocalipse, diz assim, ao vencedor, é para vencer. Claro, tem coisas que você tem que fugir. Mas aqui, chegar num nível de esgotamento, dizer assim, para o Senhor me recolher. Então, vamos ver se tem ou não tem cabimento. Você quer que o Senhor te recolha, não quer mais viver? Então, você já está pronto para reinar com o Senhor? Já está maduro? Não. Então, por que você quer ir embora já?
Você quer perder o reino? Você está fugindo. Compreende? É sentimento de fuga. Não é uma questão de libertação. Isso é tentar fugir. Daí você diz assim, mas também, por exemplo, na sexta passada, o Ezra compartilhou, né? Certo? Elias disse assim, eu vou morrer, né? Jonas também, ele ficou uma vez bravo por causa daquela plantinha que secou, daí ele morrer mesmo. Isso, mas é porque estava bravo na carne. Então, esse é um tipo de sentimento que está na carne. Né? Só estou eu, tal. Então, mostra que a condição não é boa. Isso sim, revela que a sua condição não é boa. Mas essa não é solução. Porque você vai estar fugindo. Um dia vai ter que voltar a encarar. Por quê? Porque daí irá encarar nas trevas e ranger de dentes. Tem muitas pessoas que tiram a própria vida. Daí diz assim, o problema não terminou, só ficou congelado. Por quê? Porque quando ele ressuscitar, vai receber o julgamento. Estou falando dos cristãos, né? Daí vai para a treva ranger de dentes. O problema continuou. Então, a saída não é pedir para o Senhor nos recolher. Essa não é a saída. Não querer mais viver, mas pelo contrário, Senhor, eu quero viver e eu quero que somente quando eu estiver pronto o Senhor me recolha. Aí sim. Daí você pode saber, se o Senhor te chamar, você vai reinar com Ele. Mas você está na metade do caminho. Você já vai querer que o Senhor recolha você? E outras coisas assim, eu abro mão de tudo, não quero mais reinar, tudo. É porque não consegue ver a grandiosidade do que é reinar com o Senhor. Olha, tudo que nós passamos nessa terra são coisas transitórias. Conta-se na história, isso não está na Bíblia, mas conta-se na história que um rei foi visitar Salomão e disse assim, foi visitar o rei Salomão e disse, eu gostaria que você falasse para mim, em poucas palavras, algo que me dê força quando eu estiver no meio da dificuldade e também que me leve a pensar quando eu estiver no meio da alegria. Daí Salomão respondeu para ele o seguinte, isso também passará. Então, no meio da dificuldade, isso também passará. Vai passar a dificuldade. A dificuldade não vai permanecer pela eternidade. Mas no dia que estiver muito alegre, tudo dando certo, também saiba, também vai passar, porque vai chegar momento de dificuldade. A questão é, no meio da dificuldade, nós temos que aprender a buscar o Senhor. Esse é o que é o ponto importante. Amém, Senhor Jesus. Irmão Miguel, agora uma pergunta mais voltada para a sua experiência pessoal, né? A pergunta é, você já teve esse momento de falar ou de sentir, eu não aguento mais? E se sim, como você lidou com isso? Eu creio que todos nós tivemos um momento ou outro em que esse sentimento chegou em nossos corações. Eu também já tive. Por quê? Chegou um momento na minha vida que parecia que Deus estava exigindo demais de mim. Daí disse assim, Senhor, olha, eu não aguento mais. Está muito difícil. Mas a questão é o seguinte, porque chega momentos que dá vontade de você abandonar tudo, não é? Quando eu não aguento mais, eu vou abandonar tudo. Olha,
Quando você está cuidando de coisas que não são seus, certo? Daí você pode abandonar, mas você não tem jeito de abandonar a coisa que é seu. Aí, no meio dessa situação, vontade dá, mas não pode deixar essa vontade nos dominar. Chega o sentimento de não aguento mais, mas também nós sabemos, esse é o momento de eu depender do Senhor. Esse é o momento de eu aplicar para mim a palavra de Deus que eu recebi durante todos esses anos e experimentar a salvação. Teve momentos na minha experiência em que eu olhava para todos os lados, não via nenhuma saída. Daí, eu me lembrava do povo de Israel no deserto, sem água, não é? Sem água. Você olha para todos os lados, só areia e pedra. E agora? E os filhos chorando. Pai, quero água. Ou mãe, eu quero água. Sabe? Eu senti isso. Eu compreendi o sentimento do povo de Israel no deserto. Mas daí tem uma outra pergunta. Moisés também estava sem água ou não? Estava. Moisés não tinha regalia, só ele, com um botijão de água, bebendo água, falando para o povo, confia em Deus. Não é não. Ele também não tinha água. Mas ele murmurava? Não, ele não murmurava. Aí que está a diferença. Aí eu me lembrava. Sabe, é aí que nós temos que aprender a tirar lições da Bíblia e aplicar para a nossa vida. Olha, vocês não sabem o quanto eu sofri na minha vida. Você pode dizer, Miguel, aí família que tem recurso, não tem... Não, você não sabe, porque dinheiro não é nada. Dinheiro não resolve. Você não conhece os meus sofrimentos, o que eu passei. Mas nesses momentos que eu passei, eu fui diante do Senhor. Daí, na palavra, eu fui para a palavra para ganhar vida e força. Daí me lembrava, saía a água da rocha. Não é? Daí você olhava, tem areia? Tem, mas tem pedra. E numa dessas pedras tem água. E essa pedra vai se fender e vai dar água para mim. Não tinha comida, vai cair maná do céu. E eu experimentei isso por anos. Aí eu percebi uma coisa. Que assim como Deus, daí volto para aquela porção de Deuteronômio 8. Deuteronômio 8 teve uma grande influência na minha vida espiritual. Por isso que eu quero que vocês leiam e aprendam a aplicar. Porque Moisés relembra o povo sobre a jornada no deserto. Diz assim, você passou fome? Passei fome. Mas ele não te deixou morrer, porque na hora veio maná. Passou sede, passou, mas saiu água da rocha. Mas eu aprendi que passar por todas essas situações era porque Deus queria me aperfeiçoar. Deus queria que a palavra dele se tornasse viva para mim. Passei por todas essas situações porque Deus me amava, porque Ele queria me usar. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria tantas experiências com o Senhor.
E Deus não poderia me usar como me usa hoje. Compreende? Então, o segredo no meio da pressão é ir diante do Senhor. Se derramar aos pés do Senhor. E crer na palavra. Crer nas promessas de Deus. Porque essas promessas são para nós. Amém, Senhor Jesus. Chegamos, né, na última pergunta já. Realmente, né, todas essas respostas foi um encorajamento para nós, mas agora, para finalizar, um encorajamento, né, para todos os jovens com esse sentimento, né, de não estar aguentando mais. Amém. Eu quero dar alguns versículos para vocês, tá? E esses versículos, quero que vocês tomem posse. Assim como eu tomei posse de muitos versículos na minha vida e apliquei para o meu viver no meio das dificuldades. Primeiro versículo está em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo muito precioso. Porque aqui é uma promessa. Isto é algo que Paulo falou da sua própria experiência. Se você olhar para a vida de Paulo, a experiência de Paulo, sofreu ou não sofreu? E era um sofrimento atrás do outro, era para desistir. Mas ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é aquele que está aqui para fortalecê-lo. Você tem que saber orar com essa palavra. De você, Senhor, a sua palavra diz que tudo eu posso em ti, porque você é o que me fortalece. Senhor, então vem me fortalecer. Cumpra essa palavra em mim. Sabe, tem que aprender a orar de uma maneira ousada e se entregar ao Senhor. Outro versículo está em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 7, que diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo disse assim, ele tinha recebido uma grande revelação, daí Deus permitiu que ele passasse por um sofrimento para que ele não se ensoberbecesse. Está muito claro aqui. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne. E o original é uma estaca na carne. Estaca é grande, não é espinhozinho. A minha estaca é algo que causa uma grande dor. E aqui diz, e essa estaca e esse espinho era mensageiro de Satanás. Isso quer dizer o quê? Satanás estava falando para Paulo, Deus não ama você, Deus te abandonou. Se ele te amasse, ele não permitiria que você tivesse esse sofrimento. Está vendo? Mensageiro de Satanás. Satanás se aproveitava dessas tribulações para falar para Paulo. E aqui diz assim, para me esbofetear. No original é dar um soco. Satanás dava socos em Paulo. Quer dizer que ele sentia os golpes devido a esse problema. Diz, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que eu quero falar é isso aí. O Senhor diz, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Quando você não pode, você vai realmente confiar em mim. Porque enquanto você puder, você não vai confiar em mim, você vai confiar na sua própria força. Essa é a maneira de aplicar essa palavra para as nossas vidas. Você sabe, eu por mim mesmo, eu sou uma pessoa extremamente capaz. Eu fui sempre os primeiros da classe, fui um dos primeiros no vestibular e fui um dos primeiros no curso de engenharia. E nas organizações e nas coisas coletivas, sempre me escolhiam como presidente. Isso mostra o quê? Desculpe, eu estou falando debaixo do sangue do Senhor, tá? Porque eu sou uma pessoa extremamente capaz. Mas as lições da minha vida foram todas para mostrar, Miguel, o que você consegue com a sua capacidade? Se não for a minha bênção, você não vai conseguir nada. Eu sou a verdadeira fonte. Por isso que diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é que eu vou confiar no Senhor e depender do Senhor. Vocês são jovens, estão começando a vida. Aprenda uma coisa: o Senhor é a fonte de tudo. Dependa dele. É a melhor coisa que você pode fazer. Até hoje, as lições da minha família é: Senhor, você é aquele que tudo pode. Nós nada podemos. Esse é o caminho da bênção. Daí, no meio dessa situação de pandemia, se você aprender essa lição, você verá o Senhor conduzindo você passo a passo. Lembre-se, Satanás vai também querer oferecer coisas para você, mas o preço dele é que você o adore. Afaste-se de Deus. Não caia nessa armadilha. Dependa de Deus. E diga, Deus, eu só quero o que você quer dar para mim. Eu não quero nada do que Satanás quer. Amém? Que o Senhor os abençoe.